O Grêmio enfrenta o Flamengo pela Copa do Brasil na atual fase da competição. E hoje aqui no Tática Didática a gente vai trazer um pouco aqui dos detalhes para os flamenguistas de como joga o Grêmio, né? Como é a fase do time gremista e o que pode tanto beneficiar quanto atrapalhar o rubro-negro nessa fase mata-mata da competição. Antes eu queria convidar você a se inscrever aqui no canal, seguir a gente nas outras redes sociais e dar uma olhada aqui na descrição, que o nosso clube de membros está ativo e tem vários benefícios mesmo para você. Então dá um confere aqui para a gente trocar essa ideia cada vez mais perto aqui no Tática. Bom, já falando então sobre o Grêmio, né, o adversário do Flamengo, o Grêmio que vem de uma temporada bem conturbada, né, é importante a gente destacar isso. É um time que começou a temporada justamente com o Renato, né, o Renato Gaúcho, atual técnico do Flamengo. E depois disso fez uma mudança de comando técnico, assumindo então o Thiago Nunes. Thiago Nunes teve um começo promissor, mas o Grêmio já na Sul-Americana, então pegando adversários muito fracos, né? Isso acabou ficando bastante maquiado no bom desempenho, talvez no desempenho espetacular do Thiago, né? Com goleadas, com 8-0 sobre times que não tinham tanta expressão assim. No começo do Brasileiro, ele acabou tendo problemas, né? Não conseguiu encaixar uma boa sequência e acabou sendo demitido. Filipão é o atual técnico, e aí uma ruptura muito grande, né? Do que faziam Renato e Filipão para o que faz, do que faziam Renato e Thiago para o que faz atualmente o Filipão. E aí a gente vai trazer aqui algumas imagens que destacam pontos positivos e negativos desse Grêmio do Scolari. Bom, pegando aqui um recorte de um jogo interessante para analisar isso, o jogo contra o São Paulo, no Morumbi. Uma coisa muito peculiar desse time do Grêmio defensivamente é a quebra da última linha defensiva. Isso é feito com uma facilidade muito grande por adversários que usam bastante a velocidade. Ou seja, o torcedor do Flamengo pode se animar com essa situação. O Flamengo é um time que, com o Renato, recupera a mobilidade das peças, né? Os jogadores têm uma dinâmica muito mais agressiva, né? Trocam muito mais de posição em relação ao Flamengo mais recente do Rogério e tende muito bem a explorar esse tipo de espaço, né? Esse tipo de quebra de linhas que é facilitada, né? O Grêmio tem essas quebras de linha muito facilmente quando o adversário joga dessa forma, né? Nesse caso, o São Paulo explorando muitas jogadas em profundidade, o Flamengo também faz isso, e além das trocas de posição, então o Flamengo tem uma característica no seu ataque que dificulta bastante essa defesa do Grêmio, esse setor defensivo do Grêmio do Filipão. A gente vê a forma de marcar do Grêmio, né? A gente tem, nesse jogo, a gente teve o Jean-Pierre à frente, o Grêmio num 4-5-1, basicamente, né? A chegada do Borja, deixando ele mais isolado. Lá o Jean-Pierre um pouco mais à frente, né? Com uma linha de quatro, uma outra linha de quatro à frente, o Jean-Pierre complementando ali, fazendo a marcação do Luan, que faz uma função semelhante ali, a que faz o Arão no Flamengo, para dificultar um pouco essa saída pelo centro, né? A gente vê que o centro do campo está muito povoado e aí força o time a jogar pelas laterais, né? Ou seja, o Flamengo exploraria bastante as suas pontas. Deve ser o que vai acontecer também nesse jogo, por conta dessa característica do Grêmio. Apesar disso, né, o Flamengo tem mais facilidade de construção pelo meio do que o São Paulo, ou seja, o Flamengo tem uma tendência maior de quebrar esses espaços curtos, né, que o Grêmio deixa também pelo centro de campo. O Grêmio é uma equipe, é interessante a gente destacar que apesar de bem posicionada nessa faixa central do jogo, né, o jogo está ali próximo do meio campo, o Grêmio se posiciona bem, mas como a gente já destacou, tem uma facilidade grande dessa quebra de linhas com o jogo em velocidade, tanto pelas pontas quanto pelo meio. Né? Então é um time que é pouco intenso, não tem uma marcação tão intensa é, no seu meio de campo e na sua defesa. Bom, aqui a gente traz uma sequência de imagem que mostra exatamente isso, né? A gente vê aqui o Reinaldo, e aqui é uma característica que o Filipão vem propondo no seu time, que o time tem essa aproximação de um volante, um lateral e também um ponta, né? Ou muitas vezes o próprio Jean-Pierre voltando para fazer essa recomposição para ter um conjunto ali de uma trinca, né, de defensores para encurtar espaços nas jogadas pelas beiradas. Só que a tendência é justamente, né, mantendo esse posicionamento, que você encurte espaços. Nessa imagem o que a gente vê é o Grêmio desloca os seus atletas, né, ele faz esse deslocamento, mas ele não encurta os espaços. Então o que o Grêmio faz? Ele não tira espaço do Reinaldo, que é o portador da bola,
e também não impede a linha de passe, fica ali no meio do caminho, ele não faz nenhuma coisa nem outra. Ele não aproxima do cara que vai receber a bola e também não aproxima do cara que vai passar a bola, né? Fica bem no meio do caminho e aí o Reinaldo teve uma facilidade grande para construir. A gente vê que a linha de passe está completamente aberta, que é a escolha fácil, inclusive, que o Reinaldo faz nesse lance. Um ponto positivo agora do Grêmio, né, que a gente viu que tem questões deficitárias, é a presença do Wanderson. E aí não só do Wanderson, mas sim dos laterais. Inclusive Rafinha pode jogar de novo, né? Jogar pela primeira vez contra o Flamengo, não jogaram ainda pelo Campeonato Brasileiro, né? Por conta do jogo adiado. O Wanderson é uma presença interessante e o Filipão tem tido essa tendência de liberar bastante os laterais. E o Wanderson é um cara com qualidades ofensivas excelentes, né? É o cara que mais se destaca nessa liberação do Filipão aos laterais. O cara que pisa muito na área, a gente vê, né, ele pisando na área a partir da construção lateral, que é uma prioridade do Grêmio, e dessa forma levando perigo ao gol adversário, né? Um cara que fez o gol nesse jogo, inclusive um gol de falta. Então o Flamengo precisa ficar muito atento a essa infiltração dos laterais do Grêmio. São caras que participam bastante do ataque. E é uma tendência, né? Aí a gente vê que haja um encaixe menor, já natural, justamente pelo Flamengo, pelo fato do Flamengo ter caras muito agressivos, né? Pela beirada, principalmente o Bruno Henrique, que cai justamente na do Wanderson, né? Então só a própria presença do Bruno Henrique ali pode tirar um pouco dessa liberdade do Wanderson, a não ser que o Filipão faça um movimento, como já fez em outras partidas, de encaixar o Thiago Santos ali para recuar e fazer essa recomposição para liberar o Wanderson. Então o Flamengo precisa de certo ficar atento à subida do lateral direito, independente se for o Wanderson ou o Rafinha, sendo o Wanderson o cara mais perigoso para essa função. Aqui a gente vê, né, a nossa última imagem destacando o Grêmio, uma questão feita pelo São Paulo, né, que tem problemas defensivos, assim como o Flamengo do Renato ainda tem alguns problemas defensivos, né, justamente por essa beirada, né, o Grêmio trabalhando essa bola e tentando atrair a marcação do São Paulo pelo centro para ter essas oportunidades de inversão, né? Então o Flamengo precisa ficar ligado nisso. É um time do Grêmio que tem méritos, né, tem boas peças, tem boas características, principalmente pelas beiradas, e dessa forma o Flamengo precisa de atenção na partida, mas é sim favorito para o confronto, tanto pela fase, né, pelo momento, quanto também pela qualidade técnica dos seus jogadores. É isso, galera. Valeu e até a próxima.